Vou pedir para o Thales. O Thales vai falar para nós hoje. A gente tem a função aqui, além de servir na igreja aqui, a gente tem a função também de fazer uma catequese para as pessoas. Nós, com as nossas ações, às vezes a gente ajoelha na hora errada, fica levantando a mão enquanto o padre está lá na frente. Então são posições, às vezes, que não seguem o rito que a igreja pede para que a gente faça. Então o Thales vai falar um pouco sobre isso para nós. E uma das funções nossas, os irmãos que estão de branco aqui, de vermelho, também está catequizando o povo. Então o Thales vai falar justamente sobre isso para nós, sobre os gestos e movimentos durante a Santa Missa. Para começar, eu queria ler um trechinho da Bíblia. Hoje nós estamos usando os Salmos, hoje sem combinar nada com o Celso, né? Mas é uma reflexão interessante. No Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já estão pisando nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, edificada como uma cidade bem compacta e unida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor, segundo prescrito a Israel. Nesse trechinho do Salmo 122, ele fala de uma coisa peculiar. Na época bíblica do povo de Israel, eles faziam procissão para ir para Jerusalém, que era a Terra Santa, onde havia o Templo de Jerusalém. O judeu tinha que todos os anos, pelo menos uma vez por ano, ir a Jerusalém em romaria e participar da festa da Páscoa. Para ele fazer essa romaria da festa da Páscoa, eles se reuniam e iam em viagem, geralmente a pé. Quando nós vemos lá no quinto mistério gozoso do terço, quando Nossa Senhora e São José perdem o menino Jesus, quando eles vão até Jerusalém, perdem o menino e depois encontram ele no templo em Jerusalém, né? Era um caso típico, que o judeu ia para Jerusalém para participar da romaria. Então esse salmo que nós lemos, o salmo que o Celso leu para vocês, é um salmo de procissão, ou seja, eles iam em viagem até Jerusalém, mas eles iam cantando e rezando salmos, preparando o coração para entrar na Terra Santa. E para o judeu, entrar na Terra Santa era como se entrar no próprio céu. Entrar no templo era entrar diante da glória do Senhor. Então a igreja pegou esta imagem e adaptou aos templos, onde se celebra principalmente o sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, para que quando se entre na igreja, o fiel que entre na igreja, ele tenha aquele impacto, aquela sensação: estou entrando no céu. A igreja, o templo, a nave, ela deve nos motivar a significar o quê? Que aquilo que nós vivemos aqui, que nós buscamos aqui, nós galgamos chegar um dia no céu. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de visitar as igrejas lá em Minas Gerais, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana. Quando você entra numa igreja daquela, parece que você está entrando no céu. Quando você entra, por exemplo, em algumas igrejas, por exemplo, lá na Rua da Consolação em São Paulo, que é tudo pintado por dentro com afrescos, dá a impressão que você está entrando no céu. Quando você vê as igrejas católicas do rito ortodoxo, a igreja toda é pintada com ícones. Quando você entra, dá a impressão que você está entrando no céu, que você está entrando diante da presença de Deus. E isso é feito dentro do templo justamente para motivar o fiel que entra na igreja para buscar a sua comunhão com Deus. Então isso significa o quê? Que a minha preparação para ir participar da missa, ela já começa antes, lá na minha casa. Eu já tenho que desligar a televisão,
já tenho que ir me desvinculando um pouco do celular e já ir concentrando, colocando o meu coração na presença de Deus. Porque o que a gente celebra dentro da igreja como sacramento principal? É a Eucaristia. Vocês já repararam que toda igreja que a gente vai tem um crucifixo grande diante do altar? Já repararam nisso? Na catedral tem lá, né, o ícone do Santo Calvário, né? Jesus no centro com a cena da crucifixão. Toda igreja que a gente vai, está essa cruz aqui sobre o altar. Por quê, gente? Porque a missa para nós católicos é atualizar, é tornar presente o sacrifício redentor de Jesus. Aquilo que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás, cada vez que eu participo da missa, acontece aqui. Deus torna-se presente. Quando a gente fala, né, lá o padre faz a fala de Jesus na consagração, ele diz assim: fazei isto em minha memória, diz Jesus, né? Agora, quando Jesus fala fazer isso em minha memória, o que Jesus está querendo dizer? É para representar o que ele fez? Fazer um teatrinho, uma representação? Não, de jeito nenhum. Quando o padre repete as palavras da consagração e sob a ação do Espírito Santo e a oração da igreja no rito da celebração da Santa Missa, nós estamos diante do sacrifício redentor de Jesus. Dizem os grandes santos da igreja: se tivéssemos olhos espirituais para contemplar o que acontece na missa, nós veríamos Jesus crucificado nas mãos do Padre quando ele eleva a hóstia e quando ele eleva o cálice. Um exemplo bem profundo para a gente refletir como a missa é o sacrifício redentor de Jesus. Vocês já ouviram falar de São Padre Pio? Então, o São Padre Pio, quando ele celebrava a missa, nas mãos, nos pés e no lado de São Padre Pio abriam-se as chagas de Jesus e vertia-se sangue. Ou seja, ele se unia tanto à celebração do sacrifício redentor de Cristo, que Deus dava um sinal através do próprio padre que presidia a celebração eucarística. Ele recebia nas mãos e nos pés as mesmas chagas que Jesus recebeu na cruz e também no lado de Jesus. Então, não deve pairar dúvidas para nós católicos que Jesus, ele está de fato na Eucaristia, ele está de fato na Santa Missa. E para isso, irmãos, para a nossa fé, a Eucaristia, a missa é o ápice da nossa fé. Eu não posso participar da missa diante disso de qualquer jeito. Eu não posso participar do santo sacrifício da missa do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Não, é preciso ter uma compostura, é preciso ter uma orientação que a igreja nos passa para a gente bem participar da celebração da Eucaristia, da celebração da Santa Missa, porque é um momento sublime, é um momento divino. Por exemplo, aqui nós não temos esse hábito, mas em algumas igrejas mais antigas ou algumas paróquias, que quando você chega, tem lá na porta de entrada da igreja a pia com água benta, ou então a garrafinha com água benta. Você vai lá, molha os dedos na mão na água benta e faz o sinal da cruz já antes de entrar na igreja, para lembrar o que? O seu batismo, que veio a sua graça redentora pelo sacrifício redentor de Cristo, e que vai ser atualizado no altar pela Santa Missa que você vai participar. Então a igreja nos convida já lá fora, antes de eu entrar na igreja, já me preparar para isso. Antigamente, nas igrejas lá da Europa, a pia batismal ficava no meio da praça da cidade, na frente da igreja, porque a pessoa era batizada lá e depois ela era introduzida na igreja, como um sinal de que o batismo nos introduz no corpo místico de Cristo. Então, cada vez que eu entro na igreja
molho lá os meus dedos na água benta, faço o sinal da cruz, eu me lembro que eu faço parte desta igreja, eu faço parte do corpo místico de Cristo, porque pelo batismo eu fui enxertado e inserido em Cristo. Então já começa aí. Outra coisa também, quando a gente entra na igreja, a primeira coisa, não é o nosso caso aqui nós não temos o Santíssimo Sacramento na nave da igreja, mas nós vamos entrar em igrejas que o Santíssimo Sacramento está na nave da igreja. Qual que tem que ser a minha atitude? Eu tenho que fazer a genuflexão, e uma genuflexão bem feita externa o meu amor, a minha devoção e o meu carinho com Jesus que está presente na Eucaristia. Então, se eu entro na igreja, por exemplo, o Santíssimo está aqui, a genuflexão eu tenho que fazer com o joelho direito, não com o joelho esquerdo, aqui, ó, assim, tá? Quando eu estou diante do Santíssimo Sacramento exposto, a minha genuflexão deve ser com os dois joelhos, aqui, ó. Quando eu vou, acho que nós aqui não vamos conseguir isso, tomara que todos conseguíssemos, Quando eu vou diante do Papa na igreja, por exemplo, se eu vou lá no Vaticano participar de uma audiência com o Papa, antes da audiência com o Papa, recomenda-se, quando ele está se aproximando, que a gente faça uma genuflexão. Essa genuflexão tem que ser feita com o joelho esquerdo, não com o joelho direito. Aí você troca o joelho, assim. Então percebam que são sinais externos que externam a nossa devoção e a nossa espiritualidade, com a Eucaristia. Vou chegar na igreja, tem os amigos, os conhecidos, ótimo, maravilha, posso cumprimentar, oi, tudo bem, como é que você vai? Conversas breves, conversas curtas, porque a comunidade está se encontrando, os irmãos estão se encontrando, porém, nós temos que respeitar que o espaço é sagrado, o lugar é para a oração. Então o que eu devo fazer? Eu cheguei na igreja, por exemplo, eu já devo, antes de sentar no banco, eu vou ajoelhar aqui, já se eu quiser, ou então eu posso ajoelhar e ir lá no sacrário, e eu vou fazer 10, 15 minutos aqui, ou 5 minutos de oração, pedindo para Jesus preparar o meu coração, para que eu possa receber todos os frutos, todas as graças espirituais daquela Santa Missa que eu vou participar. Às vezes a gente chega correndo, atropelado, afogueado na missa, e a gente nem teve tempo de entronizar um pouco. Puxa, eu estou na casa de Deus, estou na presença de Deus, A gente fica perdendo tempo, às vezes olhando para os lados, e a gente chega, a gente tem que se preparar pela oração, porque eu vou participar de quê? Do sacrifício redentor de Jesus. Por exemplo, quando vai começar a missa, escutamos o sininho. Vocês, quando não estão fazendo parte da procissão de entrada, qual é o papel? Não só vocês, mas todo o povo. Nós ficamos em pé, e nós nos voltamos para onde? Para o corredor central, Quantas vezes está a procissão de entrada entrando, tem gente dando costa para a procissão de entrada, olhando para a televisão, olhando para a imagem, mas não. Vai começar a celebração, nós devemos nos voltar para o corredor central, onde a procissão tem o seu início, Outra coisa também, quando vocês podem reparar que vem, na procissão de entrada o crucifixo, a gente fala a cruz processional, a cruz da procissão de entrada. Qual que é a orientação da igreja, Quando passar, a cruz, nós devemos fazer o quê? Reverência para a cruz, tá? Não é para o padre nem para o diácono que vocês fazem reverência quando entra, a cruz. Vocês fazem reverência para o crucifixo, para a cruz. Nós só fazemos reverência, para aquele que está presidindo a celebração, quando o presidente da celebração for o bispo. Porque o bispo ele tem a plenitude do sacramento da ordem, ele é sucessor dos apóstolos. Então o bispo vem aqui na nossa comunidade celebrar, vamos imaginar, não é o caso,
de não ter a cruz processional. Sempre vamos ter. Se for só o bispo que entrar, é o nosso dever fazer a reverência, certo? Então são detalhes, tá? Outra coisa importante, né? Claro, se for um problema de saúde, uma debilidade, alguma coisa, a gente pode permanecer sentado. Mas qual é a regra? Para os ritos iniciais, nós temos que estar em pé, né? Acompanhando o padre. Ou seja, nós temos que acompanhar aquilo que o padre faz dentro da celebração, porque ele que está presidindo, ele que está conduzindo a celebração. Então ele vai começar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele faz a saudação para os fiéis, nós acompanhamos, né? Quantas vezes, né? É que aqui eu tenho uma visão um pouco privilegiada de onde eu fico, quando eu estou aqui na missa, no presbitério. Às vezes eu vejo o padre começando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que fica com o braço parado, assim, não faz o sinal da cruz para começar a celebração, né? E nós devemos fazer. Outra coisa também, no momento do ato penitencial, né? É sempre bom um gesto de contrição, um gesto de arrependimento. Somos pecadores, todos pisamos no mesmo terreno, necessitamos da misericórdia de Deus diariamente. Naquele momento do ato penitencial, a igreja pode rezar, como a igreja pode cantar. Quando reza, a gente reza o Confiteor, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, né? E aí tem um trecho da oração ainda, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então esse gesto de colocar a mão no coração é o gesto de arrependimento, é o gesto de contrição, é o gesto de pedir a Deus, né, para mudar o coração. Você sabe o que significa contrição do coração? Já viram quando a gente pega uma marreta e quebra uma pedra? A pedra se parte em 3, 4 pedaços, né? Contrição do coração, o que é? É quebrar o coração, mas em que sentido? Coração de pedra, pedindo para Deus nos dar um coração de carne. Então esse é o significado. Outra coisa também, né? Quando o padre vai fazer a oração da absolvição, ele reza assim: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Sempre é bom fazer uma sutil reverência. Isso aqui, ó, um sinal de que você está acolhendo e recebendo o perdão de Deus. Isso é um gesto também da liturgia. Outra coisa também, quando, por exemplo, houver a oração, né, do Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que é Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Se a gente puder também fazer essa pequena reverência, é um ato de devoção e de contrição do coração. Outra coisa também que a igreja nos ensina, né? Quando for cantado o Glória, né, nós temos que estar sempre ligados na parte que se fala de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Quando chegamos nesse ponto, podemos também fazer uma pequena reverência no gesto de louvor e de adoração. Também ele diz aqui, né? Quando nós vamos chegar no momento da liturgia da palavra, nós devemos sentar para ouvir a palavra, né? Tem até um refrão que algumas comunidades cantam, né? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. A Assembleia acredita que no momento da leitura da palavra de Deus, né, Deus está falando conosco. Agora, por que na hora das leituras a gente fica sentado e na hora do Evangelho a gente fica de pé? Por quê? O gesto de se colocar de pé na proclamação do Evangelho é o gesto de que eu me coloco de pé para ouvir a palavra do Senhor e também depois para sair e anunciar a palavra do Senhor, né? Então, como eu disse, né, o diácono ou o padre, quando vai anunciar o Evangelho, né, ele faz uma pequena cruz, né, sobre o evangeliário e fala assim: o Senhor esteja convosco.
Assembleia responde: Ele está no meio de nós. O padre, o diácono, faz uma cruzinha pequena sobre o evangeliário, né? Depois nós dizemos: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo Mateus, por exemplo. E a Assembleia repete: glória a vós, Senhor. Como eu disse, de lá eu sou privilegiado porque eu tenho uma visão coletiva. O que a gente faz? Sinal da cruz na testa, para que a palavra guarde no coração. Sinal da cruz nos lábios, para que a palavra ela entre pela boca e também saia pela boca, e que a palavra também permaneça no coração, no peito. Só que é só essas 3 cruzes, assim, ó, né? Na hora da proclamação do Evangelho, quantas vezes eu já vi isso? Faz assim, faz assim, faz assim, depois umas 3 vezes o sinal da cruz. Não precisa e não deve fazer, tá? Proclamação do Evangelho, isso aqui, ó, só cruzinha na testa, cruzinha nos lábios e cruzinha no meio do peito, nada mais além disso, tá? E aí nós sentamos para ouvir a homilia do padre, né? Depois que o padre faz a homilia, vocês já repararam, tem uns 2, 3 minutinhos de silêncio, que o padre fica sentado ali quietinho, para a gente guardar e acolher bem aquela reflexão que foi dada pelo Evangelho. Depois disso, né, tem aquele momento que vocês já viram que o padre faz e a Assembleia deve fazer, quando nós estamos na profissão de fé e chega o momento da encarnação de Jesus, nós devemos nos inclinar também, uma leve inclinação, que é o sinal de reverência à encarnação do Verbo de Deus. Então veja, irmãos, a igreja não pede nada demais para nós. Esses sinais, essas atitudes que nós temos que ter na celebração, é para a gente estar em comunhão com o sacrifício que está ali. Agora, claro, cada lugar a gente se comporta de uma forma. Quando você está lá na sua casa com a sua esposa, com os seus filhos, você tem uma liberdade de fazer algumas coisas que dentro da igreja você não vai fazer, né? Se você vai num parque, numa praça passear, você vai na praia, você vai ter algumas liberdades que o local permite você fazer, né? E claro que você não vai fazer isso dentro da igreja, por exemplo, né? E o que acontece às vezes na prática? As pessoas participam de vários movimentos da igreja, é uma bênção, é uma maravilha, tem que participar mesmo, né? Eu vou lá no grupo de oração da Renovação Carismática, eu vou lá na Legião de Maria, eu vou lá no Cursílio, eu vou lá nos Irmãos do Santíssimo, eu vou lá no ECC, vou lá no EJC. Nossa, mas lá é bonito, tem hora que a gente bate palma, que a gente canta alto, que a gente levanta os braços, faz gesto. Ótimo, maravilha, tem que fazer e continuar fazendo, porque é da espiritualidade do movimento, é a característica dos membros do movimento, em que eles expressam seu louvor, sua adoração e sua comunhão com Deus. Agora, será que dentro da missa eu posso ficar fazendo isso, né? Será que é adequado? O santo sacrifício redentor de Jesus, vou bater palma, vou levantar o braço, se o padre não está motivando a Assembleia a fazer isso? Por exemplo, se você vai numa missa da Renovação Carismática, do Cursílio ou do Movimento de Emaús, você vai ver, tem palmas, tem até umas dancinhas, tem braços levantados, mas geralmente são em missas que a gente fala, missas de clausura, que é dentro dos encontros, dentro dos retiros, não são missas públicas. As missas públicas na comunidade, em que às vezes as pessoas não estão habituadas a isso, criam um embaraço e uma confusão. Então a missa dentro da igreja, dentro da paróquia, nós temos que acompanhar o celebrante, né? Quantas vezes está todo mundo lá compenetrado? Vamos dar um exemplo, né? Na hora do hino de louvor, todo mundo cantando glória, tem uma pessoa sozinha lá levantando o braço, batendo palma, né? E está criando uma desarmonia com as demais pessoas da Assembleia, porque nós temos que acompanhar o presidente da celebração. Se o padre motivou, bateu palma, tudo bem, você pode bater palma. Se o padre levantar o braço lá, incentivar a Assembleia a louvar, sem problema, não tem problema nenhum. Porém, regra geral, nós devemos seguir aquilo que o padre tem na postura que ele faz dentro da sua celebração, né? Bom, meu tempo está estourado praticamente, né? Então,
Sempre no momento da consagração, Thais, quando o padre levanta a hóstia, vai fazer a consagração, geralmente o diácono está acompanhando, ou tem algum concelebrante, eles estendem a mão para o centro do palco, para o centro do altar. E aí nós aqui também temos o mesmo costume de às vezes estender uma, às vezes até as duas mãos. Muito bem, vamos entrar no assunto, vou tentar sintetizar bem. Vocês já ouviram falar essa palavrinha ministro da Eucaristia? Já? Já. Vocês sabem quem que é o ministro da Eucaristia de verdade? É só o bispo e o padre. Porque quem que é o ministro da Eucaristia? É aquele que consagra o corpo e o sangue de Cristo. Aí aqueles que vão de jaleco branco, eles são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. O diácono, ele não é ministro da Eucaristia. O diácono, ele é ministro ordinário da Sagrada Comunhão. O diácono não consagra a hóstia e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Por isso que o diácono não celebra a missa. O diácono só faz celebração da palavra. Então, quem pode concelebrar com o padre na missa? Apenas outros padres, ou quando um bispo estiver presidindo a celebração da Eucaristia, nós teremos outros padres que vão presidir a celebração da Eucaristia com o bispo. Tanto é fato, por exemplo, que nós aqui não devemos reproduzir esses gestos do bispo e do padre na oração eucarística, por exemplo, porque aquela oração ela é exclusiva daqueles que participam do sacramento da ordem. Por exemplo, tem uma oração, é a oração número 1, a oração eucarística número 1, que tem um trecho da oração que o padre faz assim: Senhor, concedei-nos que sejamos revestidos com todas as graças e bênçãos do céu. Ele faz sinal da cruz. Esse sinal é só do padre, ou outro padre que estiver concelebrando com ele. O povo não deve fazer esse sinal. Eu que sou diácono não posso fazer esse sinal, mesmo que eu esteja lá no altar. Por quê? Eu não estou concelebrando. Diácono não concelebra a missa. Diácono apenas serve o altar. Ele é um auxiliar do padre dentro da liturgia. Então, nós temos que ter esse cuidado, achar que tudo que o padre faz a gente repete aqui. Nem tudo. Eu lembro uma época que ficou moda da doxologia: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Quando o padre começava essa oração, a assembleia inteira repetia e estendia o braço. Não pode. A oração eucarística é exclusiva do padre. Eu, quando vou fazer a celebração da palavra, terminou o canto da partilha dos dons, por exemplo, que é aquele momento em que se faz a coleta dos dons, das ofertas, o que eu faço? Eu já vou para o rito da comunhão. Eu não entro nem na oração eucarística, porque eu não rezo missa. A oração eucarística quem faz é só o padre. Aquele momento é privativo e exclusivo do padre. Então nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós fazemos gestos, atitudes da oração eucarística que é só do padre e não é nossa, né? Ah tá, o Pai Nosso que eles estão falando. O Pai Nosso, aquele gesto de abrir o braço, lá no missal não está proibindo a gente de abrir o braço também junto com o padre, tá? Mas ele é um gesto exclusivo que mais o padre faz. Então, se eu rezar o Pai Nosso assim, vamos dar um exemplo, né? Assim, ou juntar as mãos para rezar o Pai Nosso, estou errado? Não tem problema nenhum. O importante é que você reze. Agora, eu não devo ter uma atitude também de desprezo, rezar o Pai Nosso de braço cruzado, né? Rezar o Pai Nosso de um jeitão meio largado, mas concentrado, com o meu foco naquele momento de oração, porque o Pai Nosso é uma oração preparatória para a comunhão, né? Então tem que estar preparado para aquele momento, certo? Gostaria de falar mais, mas não dá tempo, viu, gente? O nosso tempo é curtinho, tá? Peço perdão, mas em outra oportunidade, quem sabe a gente tem mais oportunidade de falar mais. A gente continua esse assunto, né? Não encerrou, né, Thais? Daqui a 2 meses a gente volta. Eu não quis interromper também a catequese que o padre estava, porque um mês é o padre, outro mês é o Thales. A catequese que o padre estava dando é sobre os 5 mandamentos da igreja. Então ele falou só do primeiro mandamento. Começou a entrar no segundo mandamento, mas não concluiu. Então é bom que a gente saiba disso, porque às vezes a gente
com os nossos gestos, a gente acaba também levando outras pessoas a cometerem um gesto que liturgicamente está incorreto. Então essas coisas é bom que a gente saiba, né? Houve até um momento aqui que eu achava, eu acreditava, nós fazíamos isso em uma outra paróquia, mas por orientação do padre, que os ministros ficavam ajoelhados durante o período que estava sendo feita a consagração, até o momento em que o padre falava, anunciando o Senhor a vossa morte, naquele momento todo mundo se levantava, para também colocar isso para a comunidade. Mas aqui o padre falou que pode, deve, né? O missal trata exatamente disso. Pode ficar ajoelhado até esse momento, como pode ir até o final da oração eucarística, quando é feita a consagração. Então, são detalhes que a gente precisa saber. É interessante que a gente tem que saber muito bem a nossa função, ser um especialista na nossa função e um generalista nas outras funções. Rafael, você gostaria de passar um aviso a respeito daquele da Mariana? Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Também faltou só colocar aqui que tem Congresso Mariano Regional Pastoral de Itapetininga, do dia 18 ao dia 22, na paróquia Nossa Senhora das Estrelas. Uma taxa para pagar R$5. Tem que fazer inscrição também. Acho que o Rodolfo está por dentro, está mais por dentro desse congresso? Congresso Mariano. Que vai ter nas Estrelas. Agora dia 18 ao dia. Tem que fazer a inscrição, né? Tem que pagar uma taxa de 5. Não? Tem que pagar uma taxa de R$5. Vai ser nas Estrelas. Os irmãos que estiverem interessados, a gente vai dar uns 5 minutinhos de intervalo, tomar uma água, 5 minutos mesmo, viu, pessoal? E já foi, o Rafael separou algumas pessoas para fazer a hora santa com a gente aqui. Aí a gente já entra em fila para fazer a hora santa. O Thales já está se preparando. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.